aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou André Oliveira e hoje venho trazer para vocês mais uma dica de leitura da autora Axa Rego. Bora lá? Algum tempo atrás eu já trouxe aqui uma outra história da autora Axa Rego, que foi O Último Abraço, que foi uma história que faz você repensar, que faz você chorar. Essa é um pouco mais light, essa é um pouco mais tranquila. E aqui nós vamos conhecer, em 96 páginas, a história matemática do amor. Gente, é muito bacana e é super curta, então assim, dá para você ler rapidinho. Lembrando, gente, que a gente está torcendo, lembrando que eu conversei com a autora para ver com ela se vai ter a continuação e ela está pensando que sim, vai ter continuação, porque vai ficar muitos pontos soltos que a gente fica desesperada para tentar entender e saber o que aconteceu nesses momentos que fica meio perdido na história. Então, quer dizer, ela fez propositalmente, né, dona Axa? Eu sei que você fez proposital para deixar a gente ansioso para mais e muito mais. Nessas 96 páginas, nós vamos conhecer Lúcia. Lúcia hoje é uma mulher com seus 30 e poucos anos. Ela vê ali um momento no qual a sua filha de 15 anos está tendo a sua primeira decepção amorosa. A filha dela liga, ela conta para sua mãe que ela está apaixonada pelo professor de português. Ela conta que ela contou isso ao professor, mas o professor foi rude, grosseiro e disse que ela é uma criança, que ela é mimada, que ele é casado, que ele jamais ia fazer isso com a esposa dele, e isso deixa ela muito revoltada. A sua mãe, vendo aquela situação, acaba contando ali para ela que isso vai passar, que isso é coisas, né, que acontecem realmente, porque ela mesma já passou por isso. E quando ela questiona, como assim? Ela fala, não, outra hora eu te conto, porque eu preciso sair. E, gente, ela começa a se recordar dessa história. Ela vai se recordando de tudo que aconteceu quando ela também tinha 15 anos. A Lúcia, quando tinha 15 anos, também ela se apaixonou pelo seu professor. Agora, nesse caso, era professor de matemática. Ela era uma menina muito linda, era uma menina muito estudiosa. As amizades dela eram ali só com a Tamires e com a Bárbara. E ela não se envolvia com garotos. Ela era aquela uma que pensa assim, enquanto eu não encontro o cara certo, eu vou ficar sozinha. Eu não sou daquela que eu vou me divertindo com os errados até eu encontrar o certo, né? Ela já focava que ela não queria esse tipo de aventuras na vida dela. Só que quando esse professor Marcos chega, gente, ela perde totalmente o rumo da vida dela, porque é amor à primeira vista. As suas amigas, né, vendo aquela situação, acaba dando um jeitinho para que o professor Marcos descubra que ela está apaixonada por ele. Lembrando, gente, que ela tem 15 anos, o professor Marcos tem 26, tem ali um total de 11 anos de diferença, mas para ela isso não tem problema. O professor Marcos, ao saber disso, vai questioná-la, óbvio, né? Porque como assim uma menina de 15 anos apaixonada por mim? Mas aí a gente se surpreende porque ele está apaixonado por ela também. E eles começam, assim, um romance aprovado pelos pais dela. E ele ainda fala que quando ela completar a maioridade, ele vai querer casar com ela, porque ele sabe que ela é a mulher da vida dele. E eles têm, assim, um romance bem bonitinho, um romance bem respeitoso, sabe? É uma coisa bem bacana de se ler. O que eu não gosto muito é que no mesmo período que ela começou a namorar o professor Marcos, apareceu na vida dela um rapaz um pouquinho mais velho, não tão velho quanto o professor Marcos, né? Mas um pouquinho mais velho que ela, já estava cursando ali início da faculdade. E, gente, esse cara grudou nela. Amigo, sabe? Mas sabe aquele amigo muito compreensivo? Eu não gosto de amigo compreensivo. Eu não gosto de amigo bonzinho. Porque tendo ele bonzinho, tanto ela bonzinha, pra mim era uma ação. E ele era bonzinho demais, compreensivo demais. E mesmo sabendo que ela estava namorando alguém e que esse alguém era muito ciumento, ele dava um jeito para se manter ali na vida dela. Um certo dia, ela acaba, o Marcos, né, na verdade, acaba brigando com ela porque pega ela tomando sorvete com a criatura do Igor. Isso ele acaba indo embora porque ele é um pouco assim agressivo nesses momentos. Ele nunca atacou ela. Mas sabe aquele negócio de ficar brabo, de falar mais alto? Eu fiquei um pouco com medo dele nesse sentido. Né? Porque eu falei, gente, será que ele não é uma pessoa meio descontrolada? Né? Mas depois eu vi que não, que é o jeito dele, é essa forma e que não corre risco ficar perto dele quando ele tá bravo. E mediante isso, ela acaba indo atrás dele, porque vê que ele não quer falar com ela. E quando ela chega na casa dele, ele encontra ela com uma loira.
Aquilo, gente, ela não quer ouvir. Ela simplesmente grita com ele, dá na cara dele, vira as costas para ir embora. E ele grita, ela é minha irmã, ela é minha irmã. E ela fala que isso não que isso não é verdade, que ela não quer saber, que ela não confia mais nele e ela vai embora. E quem é que vai consolar ela? Quem? Quem, gente? O famoso do Igor, né? A pessoa paciente, mais calma, mais tranquila, mais amiga do mundo. Depois de um tempo, porque o Marcos, ele é daquele né? Se você quiser, gente, eu tô derretendo. Se você quiser ficar comigo, bem. Se você não quiser, eu não vou te forçar. Eu não vou forçar uma situação. Gente, esse ama de verdade. Esse ama de verdade. Mas aí ela descobre que está grávida, isso não é spoiler, né? Porque a gente já sabe que ela tem uma filha. E quem é que consola ela e resolve o problema dela? Sim, gente, o famoso do Igor, né? Ele fala, eu caso com você, minha filha, não tem problema nenhum, não. Vamos juntar nossas escovas de dente, vou ser pai do seu filho e vamos ser uma família linda, maravilhosa. Cara, calma aí, né? Calma aí. Tudo bem que você gosta da garota, mas você não gosta tanto assim, né? Porque você poderia ter ido com ela conversar com o Marcos como ela queria fazer, mas você não fez. Mas tudo bem, vida que segue. E depois desse acontecido, então, a gente retorna aos dias atuais, né? 15 anos depois. E aí a gente descobre, gente, que ela está grávida novamente, mas tem alguns detalhes ali que faz com que o marido dela, o senhor Igor, diga a ela que ela é uma vagabunda e que ele não é pai dessa criança. Sim, e começa a dizer que ela tem um amante. Cara, o cara é meio descontrolado, o cara é meio louco, sabe? E nesse ponto eles acabam discutindo e aí no que ele fala algumas coisas lá, ele acaba soltando, né, referente a Lívia, que não é sua filha. A Lívia ouve e aí ela exige saber quem é o seu verdadeiro pai. Gente, não tem outra solução, ela tem que contar a verdade. E nesse caso, ela acaba indo atrás do Marcos para poder contar tudo. E aí, gente, começa assim muitas emoções, que eu começo a ficar nervosa, que eu quero bater na bendita da Lúcia, porque ela começa a ficar entre as duas pessoas. Ela fica entre o amor da sua vida e ela fica entre o companheirismo do Igor. Ela sabe que ela não ama o Igor, mas o Igor esteve ao lado dela, pelo menos ela vê dessa forma, que ele foi o seu pouso seguro, que ele é, então ela não pode fazer isso com ele. Mas ao reencontrar o Marcos, gente, aquele amor floresce novamente, o desespero de estar perto dele, a vontade de beijar, de ficar nos braços dele é muito grande. E nisso ela fica nesse ping-pong. Uma hora ela tá conversando com o Marcos e ela fica assim, sabendo, eu tenho que ficar com esse homem, porque esse homem é o que vai me fazer feliz. Mas ao mesmo tempo, quando ela tá com o Igor, ela pensa em tudo que ele fez, pensa em tudo o que eles viveram e ela fica em dúvida se vai separar dele ou não. O Igor, ele continua ali com a sua paciência, apesar que em certo momento ele acaba mostrando um pouquinho quem ele é, mas ele diz que a ama, que a perdoa e que vai ficar com ela. Cara, eu tenho dó do Marcos, porque o Marcos quer reconquistá-la novamente, o Marcos ele tenta muito ficar perto dela, tenta convencer ela de que o melhor é que eles fiquem a família juntos, já que ele tem essa filha, e essa filha já aceitou ele muito bem, mas ela passa um bom tempo nessa agonia, com quem eu fico, o que eu faço, para onde eu corro. Depois, quando ela tem ali o período, que ela tem um prazo, porque o Marcos ele é categórico, tal dia eu vou até você para saber, ou você fica comigo ou você fica com ele. Mas lembre-se, se você ficar comigo, é para sempre. Se você ficar com ele, não vou mais atrás de você. Você já me abandonou uma vez, só não me abandone de novo. Ai, gente, cortou meu coração. Cortou. E vamos lembrar, né, que como ela e o Igor estavam brigados, estavam meio que separados, ela acabou caindo nos braços do Marcos, né? Ai, gente, o Marcos, ele é muito romântico. O Marcos é muito... Ai, gente, o Marcos, eu sou a favor do Marcos, tá? Eu sou a favor do Marcos, desde o começo, eu sou a favor do Marcos. E depois que ela toma a decisão dela de com quem ela vai ficar, então aí tem uma reviravolta na história. Porque daí a gente fica sabendo de algumas situações envolvendo o marido dela, Igor. E aí você fica se perguntando, cara, como é que esse cara foi capaz disso? Gente, aí eu começo a ver que eu tô boa na investigação. Sim, porque eu nunca fui com a cara dele. Pra mim, ele sempre escondeu alguma coisa. E ele esconde muita coisa. Muita. Vocês não estão entendendo o tanto que esse cara esconde. Mas isso a gente só vai ter noção no livro. Por isso, Axel, eu venho aqui conversar com você e pedir para que você comece, agilize a escrever
todas essas coisinhas que ficaram ali, como por exemplo, né? Por que ele escondeu isso dela? Por que ele agiu dessa forma, né? Como que ele conseguiu fazer isso? Também eu quero saber referente à amiga que não era tão amiga assim, que depois que ela começou a se envolver com o Marcos, uma das amigas mostrou realmente quem era, né? Aí lembrando que ela só tinha duas amigas, que era a Tamires e que era a Bárbara, e uma das duas se revelou uma crápula, né? O que aconteceu com essa bendita? Então, aventureiros, deixo para vocês então essa dica, Matemática do Amor, que é um romance bem gostosinho, é um romance assim que você vai querer viver junto com esses personagens. É uma história que você vai dar muito palpite, que você vai querer saber de mais detalhes. Então, eu venho dizer para vocês, adquira, leiam e deixa ali a sua colinha também do que mais você quer saber, porque eu já mandei um monte de coisa para a autora que eu acredito que seria interessante ter no livro e espero que ela esclareça para a gente. Mas para que você possa, né, aguardar o segundo e possa entender o segundo, você tem que ler o primeiro. Então, leia esse, saboreie, porque vale a pena. E aí a gente fica na expectativa para que a AXA possa trazer para a gente o segundo e revelador livro sobre a matemática do amor. Muito obrigada pela companhia, fique com Deus e até a próxima!